Então, gente, o nosso olho ele é basicamente inervado por quatro nervos, que é o segundo par do nervo craniano óptico, que é puramente sensitivo. O terceiro par de nervo, que é o oculomotor. Só um minuto, gente. O terceiro par do nervo craniano, que é o oculomotor, e ele é um nervo misto. O nervo troclear, que é o quarto par de nervo craniano, e o abducente, que é o sexto par. E esses dois nervos são puramente motores. Daí o nervo óptico, ele sai do crânio e entra na órbita pelo canal óptico. E esses outros três nervos, o oculomotor, o troclear e o abducente, eles saem do crânio e entram na órbita através da fissura orbital superior. E hoje a gente vai falar mais sobre os músculos, então vamos falar mais sobre os nervos motores. Então vamos lá. Os músculos extrínsecos, eles atuam para movimentar o bulbo do olho e também para elevar a nossa pálpebra. Então, a maior parte dos músculos, eles são inervados pelo terceiro par do nervo craniano, que é o nervo oculomotor. O músculo reto superior, que ele eleva, ele aduz e ele faz a rotação interna do bulbo do olho. O músculo reto inferior, que ele aduz, ele abaixa e ele faz a rotação externa do bulbo do olho. O músculo reto medial, que ele aduz o bulbo do olho. E vamos ter o oblíquo inferior. Então, o músculo oblíquo inferior, ele abduz, eleva e gira lateralmente o bulbo do olho. E o músculo levantador da pálpebra superior, que, como o próprio nome já diz, né, ele levanta a pálpebra superior. Então, em uma lesão do nervo oculomotor, a gente pode ter uma pitose, por exemplo, que é a queda dessa pálpebra. Aí nós vamos ter mais dois outros nervos, como eu falei antes, que vão inervar dois músculos. O reto lateral, que é inervado pelo abducente, e como o próprio nome já diz, ele faz a abdução do nosso olho. E o oblíquo superior, que é inervado pelo o 4, né, que é o troclear, e ele abduz, abaixa e gira medialmente o bulbo do olho. Aqui, eu achei essa imagem bem didática, porque ela mostra a inervação do terceiro par do nervo craniano, aqui, o oculomotor, inervando o músculo levantador da pálpebra superior. O reto superior, aqui vamos ter o reto inferior, e aqui o oblíquo inferior, me perdoe. E aqui a gente vai ter o quarto par, né, que é o troclear, aqui nervando o músculo oblíquo superior. Aqui tem essa imagem, parece para os que parece muito com as nossas peças sintéticas de laboratório, que ele vai mostrar os retos e os oblíquos. E aí, quando a gente pega essa peça solta para estudar no laboratório, às vezes você fica meio que em dúvida. Qualquer reto, onde é que é medial e onde é que é lateral. E aqui é interessante você ver onde é que o oblíquo superior ele se fixa. E daí onde ele se fixar é medial, né? Então, esse aqui, por exemplo, seria o reto medial. Aqui a gente tem outra visão, outro corte que mostra esses músculos do olho. E aí, aqui, algumas apresentações clínicas quando o paciente tem uma lesão desse olho, desses nervos, me perdoe. Por exemplo, o terceiro par do nervo craniano o paciente, ele vai apresentar o estrabismo divergente, como na foto aqui dessa criança. Por quê? Porque ele tem uma lesão no óculo motor, então a maior parte dos músculos extrínsecos do olho estão sendo afetados por essa lesão. E só quem está funcionando é o quê? O oblíquo superior e o reto lateral, que são os inervados pelo troclear e pelo abducente. Então, o paciente vai ter um olho desviado, sendo divergente, né? Tipo, desviado para fora, assim, para lateral. Aí a gente vai ter a lesão do sexto par, que é a lesão do abducente. E aí tem como essa bebezinha aqui embaixo, ela tem um olhar convergente, ela tem um estrabismo convergente. Por quê? Porque eu sei que, como ela perdeu a inervação do abducente, o músculo reto lateral dela não está funcionando. Então, é como se o reto medial estivesse funcionando só, ele acaba puxando o olho e o olho desvia para medial, né? Aí a gente vai ter a lesão do troclear. Na lesão do troclear, o bulbo do olho ele fica comprometido de rotação inferomedial
e do olho afetado, né? Não consegue fazer a rotação inferomedial. E aí, um sinal clínico que esse paciente pode apresentar é sempre que ele olhar para baixo, ele vai ter uma diplopia. Aqui nessa imagem aqui é bem interessante, porque ela mostra, por exemplo, aqui o reto superior, que ele olha para a lateral e para cima, ele mostra qual músculo está sendo usado aqui e como é que o olho vai estar. E aí, durante o exame, né, semiológico, a gente vai testar esses músculos. Justamente o médico acaba fazendo 9 pontos no olhar e vendo se o paciente consegue olhar para esse lugar, porque se ele conseguir é porque aquele músculo não está sendo afetado, né? Ele está funcionando bem. Aí essa imagem aqui também eu achei muito didática, porque ela mostra os movimentos do bulbo do olho do paciente, e aqui mostra qual músculo que ele está usando, e aqui mostra qual nervo que inerva. Por exemplo, aqui ele está usando o músculo reto superior e está sendo inervado pelo nervo oculomotor. Aí agora eu vou passar um vídeo para vocês, que é justamente desse exame, que você pode ver se o paciente ele tem alguma lesão nesses músculos do olho. Você vai avaliar. Só vou sair aqui, gente. Um minuto. Aqui, ó. O médico, ele começa colocando o dedo dele medial e o paciente vai acompanhar o dedo dele, o olhar vai acompanhar o dedo dele, né, com o olho. E aí ele vai ver se o paciente consegue. Então, ele vai para cima, para baixo, para os lados, primeiro, para testar os retos. E depois ele faz uma cruz, assim, para testar os oblíquos. E sempre voltando para a medial, para ver se o paciente consegue acompanhar a volta também, né? Então é isso, gente. Muito obrigada. E desculpem aí qualquer coisa. É isso. Agora o meu colega vai terminar de apresentar falando um pouquinho sobre campos visuais. Muito obrigada. E aí, galera, boa noite, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é Luiz Fernando e eu vou tentar explicar um pouquinho para vocês sobre campos visuais. Estou tentando espelhar aqui. Vocês estão me escutando? Alguém fala no chat, por favor? Oi, tá. Tudo bem, então. Bora lá. Liga a câmera, por favor, Luiz. O meu computador, ele é bem zoado. Vamos lá, galera. Eu vou explicar para vocês um pouquinho a respeito dos campos visuais, tudo bem? Os campos visuais, galera, é o seguinte: quando a gente enxerga alguma coisa, como por exemplo um objeto, digamos que uma bola, essa bola é como se ela soltasse raios luminosos que vão atravessar ali o nosso olho e o nosso organismo vai compreender que aquilo é uma bola, que o que nós estamos vendo é determinado objeto. Então, aqui nós temos essa figura que representa um corte das nossas estruturas, e é como, por exemplo, aqui. Vamos supor que aqui tivesse uma placa, e nessa placa está escrito trajeto. Então, como é que vai acontecer? Os raios luminosos que estão aqui, eles vão passar através da pupila do olho e vai seguir todo um caminho, todo um trajeto. Esses raios, eles vão seguir, essa informação vai seguir, vai passar pela pupila, da pupila vai passar pela retina, da retina, que é essa daqui, ó, que eu estou marcando para vocês, vai seguir pelo nervo óptico 2, que é esse daqui, ó. Do nervo óptico 2 vai ter uma parte que vai cruzar, que vai formar exatamente esse negócio aqui, como se fosse um X, que é chamado de quiasma óptico. Enquanto outra parte dele, e a parte contralateral que teve o cruzamento aqui pelo quiasma óptico, vai formar o trato óptico. Do trato óptico, essa informação que a gente recebeu do meio externo, do ambiente, daquela objeto que nós estamos enxergando na nossa frente, vai passar pelas radiações ópticas
das radiações ópticas vai chegar aqui no córtex occipital. Do córtex occipital, galera, vai seguir para a área primária da visão, que é a área 17, daí para a área secundária, e daí o nosso organismo vai realmente compreender o que nós estamos vendo ali na frente, que nesse exemplo que eu dei para vocês seria um letreiro com o nome trajeto, beleza? Só que, galera, é como se nós temos dois olhos, então é como se a gente tivesse dois campos de visão diferentes, e há uma parte que intercepta entre si, há uma intersecção. E a junção dessas duas visões, a gente consegue enxergar o que está à nossa frente. Aqui eu quero que vocês entendam uma coisa. Aqui na retina é como se, não é que ela é formada de duas retinas, mas é como se, didaticamente, para vocês entenderem, ela fosse dividida em duas partes. Aqui no meio, ó, descrito na corzinha amarela, a gente tem a parte da retina nasal, que é a parte que fica aqui no meio, a parte nasal. Enquanto aqui do outro lado, ó, do lado direito, aqui nós temos a retina nasal do outro lado. Enquanto aqui do lado de fora, a gente chama de retina temporal. Essa denominação normalmente se dá porque aqui é o osso temporal e aqui fica o nariz. Foi assim que eu aprendi. Então, aqui nós temos no meio a parte nasal da retina, enquanto aqui nós temos a parte temporal, galera. E aqui seria a representação do que a gente vê na nossa frente. Há um cruzamento, galera. A imagem, ela é formada contralateral, ou seja, a partezinha aqui representada roxa, digamos que seja a parte nasal do objeto, a parte que está na medial, vai ter o cruzamento, vai realizar um cruzamento, e quem vai conseguir ter a percepção dela vai ser a retina temporal. Enquanto que a parte temporal do nosso campo visual esquerdo aqui, quem vai conseguir ver é a retina, quem vai receber essa informação é a retina nasal. Ou seja, há um cruzamento. A parte nasal, ela cruza para a parte temporal, enquanto a parte temporal, ela cruza para a parte nasal. E daí, galera, depois que houve esse cruzamento, essa informação vai seguir aqui pelo nervo óptico. Aí eu quero que vocês percebam que está a coisinha diferente, bem didaticamente, nessa imagem. Essa parte amarela, ó, que veio lá da retina nasal, essa informação que veio daqui, ela vai seguir pelo nervo óptico, e parte dessa informação ela vai cruzar pelo quiasma óptico, enquanto outra parte, que está representada aqui pela corzinha roxa, ela vai seguir pelo trato óptico. Isso vai ser muito importante quando eu falar das lesões para vocês, porque lesões aqui vai ter um comprometimento, enquanto lesões aqui no trato óptico já vai ter outro comprometimento totalmente diferente. Da mesma forma acontece aqui do outro lado. Depois do trato óptico, eu falei para vocês já no começo que a gente tem as radiações ópticas. E aqui é como se as radiações elas fossem uma do lado da outra, só que na realidade não é. A gente vê assim por causa do corte, mas elas são inferiores e superiores. As laterais, digamos que mais ou menos até aqui, ó, onde eu estou passando o mouse para vocês, as laterais são as inferiores, pessoal. Enquanto que as que estão mais na medial, elas são as superiores. Isso aqui é super importante, por quê? Porque vai ter uma inversão da imagem, pessoal. As inferiores, elas vão detectar a parte de cima do nosso campo visual, do objeto que a gente está conseguindo ter a percepção dele, enquanto que as radiações ópticas superiores, elas vão conseguir ver a parte inferior do objeto, e daí vai passar lá para o córtex, do córtex seguir o trajeto para a área primária da visão e depois para a área secundária, e aí a gente vai realmente conseguir entender o que nós estamos enxergando. Aqui do lado está tudo que eu acabei de falar para vocês, está escrito bem direitinho, e aqui, pessoal, os campos de visões. Como é que é? Nós temos a hemianopsia, que é quando nós perdemos a metade do campo visual, pessoal. Então, essa partezinha escura aqui que eu estou passando o mouse para vocês, digamos que seja a parte que a gente não consegue ver. Então, por exemplo, nesse campo visual aqui, ó, que eu estou passando o mouse para vocês agora, a gente tem uma hemianopsia, beleza? Por quê? Porque metade do campo visual está sendo
comprometido. E essa hemianopsia, pessoal, ela pode ser homônima ou pode ser heterônima. Homônima é quando acomete o mesmo lado da visão, ou seja, o mesmo lado do campo visual. Ou seja, esse daqui, ó, que eu estou mostrando para vocês agora. Está tendo uma hemianopsia homônima do lado esquerdo. Por quê? Porque o lado esquerdo desse campo visual está sendo acometido, assim como o mesmo outro lado esquerdo está sendo acometido no outro olho. Enquanto aqui em cima, ó, onde eu estou passando o mouse agora, nós temos uma hemianopsia heterônima. Por que heterônima, Luiz? Porque a gente está tendo um acometimento de lados diferentes do campo visual. E a gente chama de bitemporal. Vocês lembram que eu falei para vocês que essa partezinha aqui, mais na lateral, é a parte temporal? Então, aqui, ela está sendo acometida. Então, a gente chama de bitemporal. Por quê? Porque está sendo acometida tanto o campo visual temporal de um olho, quanto o campo temporal do outro olho. Então, isso a gente chama de hemianopsia. A gente pode ter também uma cegueira total do olho, pessoal, que é quando acomete, por exemplo, aqui, ó, o nervo óptico. Por quê? Aqui não tem a informação que está chegando aqui, a informação está tendo cruzamento, a parte temporal cruza para a parte nasal, enquanto a parte nasal cruza para a parte temporal, e quando essa informação vai passar por aqui para seguir o seu trajeto, digamos que teve uma lesão e essa informação ela é interceptada. Então, o que está na frente dela aqui, o que está sendo precedido, não consegue passar. Então, a gente não consegue enxergar absolutamente nada se a gente tiver uma lesão completa aqui do nervo óptico 2, que está bem representado aqui, ó, nessa partezinha do campo visual que eu estou mostrando para vocês. Isso aqui a gente chama de cegueira total desse olho direito, beleza? Outra lesão que a gente pode ter também que a gente chama de quadranopsia. É como se a gente pegasse o campo visual, ó, e dividisse em 4 quadrantes. E apenas um quadrante dele vai ser acometido, como, por exemplo, está mostrando nessa imagem aqui para vocês. As quadranopsias, elas vão acontecer quando a gente acomete, quando a gente tem uma lesão nas radiações ópticas. E aí está a importância do que eu falei para vocês há uns 5 minutinhos atrás. As radiações ópticas laterais são as inferiores. Então, por exemplo, se a gente tiver uma lesão aqui, como está representada nesse tracinho, está lesionando quem? Está lesionando as radiações laterais, que são as radiações inferiores. Então, eu vou ter um comprometimento do campo visual superior, que é o que está mostrando aqui na visão. Aí vocês podem perguntar, vai ser de qual lado, Luiz? Do lado esquerdo do campo visual ou do lado direito? Basta a gente seguir apenas o trajeto, pessoal. Ó, se eu estou dizendo para vocês que teve uma lesão aqui, representada por esse tracinho, basta a gente seguir o trajeto da visão. Então, a gente vai voltando aqui, ó, passou pelo trato óptico e está bem representado aqui, ó, pela amarela. Eu estou seguindo aqui pela setinha, ó. Eu disse para vocês que há um cruzamento. Então, a retina temporal, ela vai pegar a visão do campo visual nasal, certo? Então, essa parte aqui foi comprometida, ou seja, o lado esquerdo. Só que o lado esquerdo do olho direito, beleza? Só que a gente pegou apenas, a lesão foi onde? A lesão foi apenas nas radiações ópticas laterais, que são as inferiores. Então, a gente tem o comprometimento aqui esquerdo. E do outro olho, a gente sofreu também? Claro que sofreu, pessoal. Por quê? Basta a gente seguir aqui também, ó. Radiações ópticas, trato óptico, aí parte dele segue para o nervo óptico homolateral e parte cruza aqui pelo quiasma óptico, ó, e vai para o lado contralateral, representado aqui na coloração amarela. E a gente segue aqui, ó, como há o cruzamento que eu falei para vocês lá no início, o campo visual que vai ser acometido vai ser o contralateral aqui, ó. Então, vai ser a parte esquerda do campo visual do olho esquerdo. Beleza? Então, a gente vai ter aqui, ó, uma quadranopsia, quando tiver uma lesão nas radiações ópticas. E aí, galera, é muito simples. Aqui está falando o que eu acabei de explicar para vocês. E isso aqui é o que é super importante, que a gente não pode esquecer. Que a imagem é como se no campo visual houvesse uma inversão aqui, quando
a imagem ela entra através da pupila, quando os raios luminosos do objeto entram através da pupila, vai haver um cruzamento. E essa visão, essa formação da visão aqui na retina, ela é contralateral, ou seja, a parte direita vem para a esquerda e vice-versa. Ou seja, a parte nasal, falando mais de uma maneira mais correta, vem aqui para a retina temporal, e a parte temporal do campo visual vem para a retina nasal. Da mesma forma, acontece com as radiações, ó. As laterais, que são as inferiores, elas pegam a imagem de cima, e as mediais, que são as superiores, pegam a imagem de baixo. Beleza? E aqui é simplesmente explicando as lesões que eu acabei de falar para vocês. Então, aqui eu trouxe uma questãozinha para a gente fixar melhor o conteúdo. Ó, jovem, 18 anos, está escrito errado aqui, apresenta lesão da via óptica em decorrência de um tumor de hipófise. Está localizado o quiasma óptico. Qual o possível comprometimento visual apresentado pelo rapaz, conhecendo a anatomia da via óptica, sendo a lesão nessa altura da via óptica? Ok, então aqui ele diz que a gente tem uma lesão nessa localização aqui do quiasma óptico. Então, qual vai ser o comprometimento? Então, basta a gente ter na nossa mente como é o trajeto que eu expliquei para vocês lá no começo. Então, ele disse que a gente teve uma lesão aqui, ó, exatamente no quiasma óptico. Então, o que a gente vai perder? A gente vai perder a projeção da visão que passa por aqui, ou seja, basta a gente seguir o trajeto da projeção do campo visual. Então, a gente segue aqui, ó, veio para aqui, para a retina nasal, mas não é a parte contralateral que a gente perde, porque é um cruzamento. Então, quando a gente cruza, ó, tô levando o mouse aqui para vocês, a gente vai perder esse campo visual, ou seja, a parte temporal do nosso campo visual desse lado aqui. Da mesma forma, a gente tem essa perda daqui, ó, da partezinha amarela. Por quê? Porque tá tendo, ela tá passando aqui pelo quiasma óptico, e a lesão foi exatamente aqui. Então, quando vem aqui, a gente segue, ó, o trajeto da visão, passa aqui pela retina nasal, certo? Só que a gente não perde a parte contralateral, então a gente perde exatamente essa parte daqui. Ou seja, lesão no quiasma óptico, a gente vai perder tanto essa partezinha, que eu estou passando o mouse para vocês, que é a parte temporal, quanto a outra parte. Então, isso aqui vai ser o quê, pessoal? A gente perdeu a metade do campo visual de cada olho. Então, a gente vai chamar de hemianopsia homônima ou heterônima? Heterônima, certo? Por quê? Porque está sendo de lados opostos, de lados diferentes. E vai ser bitemporal, por quê? Porque está cometendo tanto a parte temporal de um lado do campo visual, tanto a parte temporal do outro campo visual. Então, a resposta aqui seria exatamente letra D, uma hemianopsia heterônima bitemporal. Outra questãozinha aqui para a gente encerrar. Paciente, 68 anos, chega ao UBS, dizendo que está perdendo parte da visão dos dois olhos. Pedimos para ele explicar qual parte da visão que estava se queixando. Ele pediu um papel, criou duas bolas, representando os olhos, e os dividiu em 4 partes. Ele pintou a parte superior esquerda de cada olho. Aí ele quer saber qual o nível da formação visual do senhor que está sendo afetado. Ou seja, o comprometimento foi onde? Então, basta a gente seguir aqui, pessoal. Ó, ele pegou um papel, pediu um papel para a gente, criou 2 bolas, desenhou 2 bolas e dividiu em 4 partes. E ele pintou a parte superior esquerda, como se ele tivesse perdido a parte superior esquerda da visão. Ou seja, ele está perdendo isso aqui, ó, que ele desenhou para a gente. A parte superior esquerda. Onde é que a lesão ocorreu, galera? Provavelmente. Então, basta a gente seguir o trajeto o trajeto da percepção visual que a gente tem. Vocês concordam comigo que eu falei para vocês? Se ele está perdendo só um quadrante, então, muito provavelmente, a lesão que ele teve está sendo nas radiações ópticas, mas não em todas elas, porque se fosse nas radiações ópticas inferiores e superiores, ele iria perder tanto a parte de cima quanto a parte de baixo, mas ele está perdendo só a parte de cima, pessoal. Então, a parte de cima, quem é que tem a percepção do campo visual da parte de cima? São as radiações ópticas inferiores, porque há o cruzamento. Por isso que ele perdeu essa parte de cima aqui, ó. Então, qual vai ser a resposta?
vai ser as radiações ópticas inferiores. Só que aí lá ele está falando não inferior nem superior, ele está falando lateral e medial. E eu falei para vocês que as laterais, elas são as inferiores. Então a resposta é exatamente essa. Pessoal, espero que todos vocês tenham entendido a minha apresentação. Se alguém tiver alguma dúvida, pode falar que eu tento explicar para vocês. Eu não sou expert, sou apenas estudantes como vocês, mas eu tento explicar. Alguém está com alguma dúvida, alguma coisa que queiram perguntar? Muito obrigado, eu sou igual a vocês. Então, beleza, pessoal. Muito obrigado. Espero de verdade, de coração, que vocês tenham aprendido e que não esteja aqui só por estar. E qualquer coisa, vocês podem perguntar para a gente que a gente tenta esclarecer para vocês, tá bom? Muito obrigado.